Quando o século XVI avança, o Brasil deixa de ser apenas uma costa distante visitada ocasionalmente. O período pré-colonial, marcado pelo escambo e por expedições tímidas, dá lugar a algo muito maior. Portugal percebe que sua nova possessão precisa de ocupação, defesa e lucro. E para isso, a relação com o indígena, antes pautada pela troca, se transforma. Durante o pré-colonial, o trabalho indígena era principalmente obtido através do escambo, uma relação de troca, ferramentas simples por serviços temporários. Mas com o início efetivo da colonização, a lógica muda. Os colonos não queriam parceiros de troca, queriam mão de obra estável, controlável e abundante. Alguns grupos indígenas passam a ser escravizados, usados na abertura de roças, na instalação dos primeiros engenhos e em serviços gerais na nova colônia. Esse processo encontra forte resistência dos nativos, gerando conflitos que definem as primeiras décadas da colonização. As capitanias hereditárias. A primeira tentativa de organizar o Brasil. – 1534. A presença francesa na costa e a incapacidade de Portugal de vigiar todo o território fazem a coroa tomar uma decisão ousada: dividir o litoral brasileiro em 15 faixas de terra entregues a 12 donatários. Cada capitania era praticamente um pequeno estado privado, regido por 2 documentos essenciais. Carta de doação, concedia a posse. Foral, definia deveres, direitos e tributos. A ideia era, já que o rei não tem recursos para colonizar, que particulares façam isso por sua conta. Era uma aposta arriscada. E como veremos, quase todas fracassaram. Pernambuco e São Vicente, os faróis no meio do caos. Apesar do fracasso generalizado, 2 capitanias prosperam. Pernambuco, de Duarte Coelho, com solos de massapê extremamente férteis e excelente posição geográfica, a produção de açúcar floresce. Além disso, Duarte Coelho mantém boa relação com colonos, organiza vilas e garante a segurança local. E São Vicente, de Martim Afonso de Souza. Aqui surge a primeira vila do Brasil. Martim organiza engenhos, estimula o plantio de cana e abre caminhos para o interior. Mas o elemento decisivo para o sucesso das duas é pouco falado nas escolas: a parceria com os holandeses. No século XVI, açúcar era como o petróleo da época. E Portugal produzia muita cana, mas não refinava com perfeição nem distribuía bem. Quem dominava isso? Os holandeses. Eles eram os especialistas em transporte transatlântico, refino do açúcar brasileiro e a distribuição nos maiores portos da Europa. O que fazia o açúcar de Pernambuco e São Vicente conquistar o mercado europeu não era apenas a produção, mas essa parceria internacional estratégica. O açúcar não só enriquecia, ele povoava a colônia criando vilas, engenhos e estruturas sociais duradouras. Economia e sociedade, o plantation e o capitalismo comercial. O sistema era claro: latifúndios enormes, monocultura da cana, produção para exportação, trabalho escravizado, indígena e depois africano, elite rural dominante, pouquíssima mobilidade social. É o famoso modelo plantation,
filho direto do mercantilismo, a forma mais agressiva do capitalismo comercial. O Brasil nasce como uma peça da máquina econômica europeia, uma engrenagem produzindo riqueza para a metrópole. O fracasso das capitanias. A maior parte das capitanias naufragou por motivos bem objetivos: falta de recursos dos donatários, hostilidade de grupos indígenas, ausência de apoio militar e administrativo, distâncias gigantescas, dificuldade de comunicação, inexperiência dos donatários e risco enorme para pouco retorno inicial. A coroa percebe que terceirizar a colonização não funciona, então decide assumir o comando. Os governos gerais. Em 1549, surge o posto de governador-geral, com sede em Salvador. É o início da administração centralizada do Brasil. Esse cargo existiu até 1720. A partir daí, por causa da importância crescente da colônia, especialmente com o ouro, os governadores recebem o título de vice-reis. Tomé de Souza, 1549-1553. Tomé de Souza chega com uma das maiores expedições já enviadas por Portugal para o Novo Mundo. Com ele, vêm soldados, colonos, funcionários reais e os jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. Seus principais feitos são a fundação de Salvador, a nova capital, a criação de câmaras municipais, embrião da administração local, o fortalecimento das defesas contra franceses e indígenas, o início da fiscalização real, o incentivo à catequese indígena. Tomé de Souza é o responsável por transformar o Brasil em uma estrutura estatal real. Duarte da Costa, 1553. Seu governo é marcado por conflitos com jesuítas, tensões com colonos poderosos, aumento da atividade francesa no Sudeste, problemas internos de segurança e consolidação ainda frágil da economia açucareira. É um governo que evidencia a instabilidade da colônia. O Brasil estava longe de ser um território controlado. Mendes Sá, 1558-1572. Mendes Sá é, para muitos historiadores, o mais importante dos três. Seu governo dura 14 anos e suas ações são profundas. Ele reorganiza a justiça e a administração. Fortalece engenhos e desenvolvimento econômico. Estabelece alianças indígenas estratégicas. Coordena campanhas militares de pacificação. Combate e derrota definitivamente os franceses no Rio de Janeiro. Sua vitória contra a França Antártica é um dos momentos mais decisivos de toda a história colonial. Sem Mendes Sá, o Rio poderia ter se tornado uma colônia francesa permanente. A invasão francesa, 1555. França Antártica. Em 1555, comandados por Villegagnon, os franceses invadem a Baía de Guanabara e constroem fortalezas, criam alianças indígenas
e planejam uma colônia duradoura. A expulsão deles ocorre somente após anos de conflito, com ação junta de Mendes Sá e Estácio de Sá, morto por uma flecha na batalha final. Foi o maior risco estrangeiro que o Brasil já enfrentara até então. Crise em Portugal. O rei morre, o trono fica vazio, o império treme. Enquanto o Brasil tenta se consolidar, Portugal mergulha numa crise política e dinástica. Em 1578, Dom Sebastião desaparece em Alcácer Quibir. Sem deixar herdeiros diretos, deixa o trono vulnerável. Entra o cardeal Dom Henrique. Idoso, doente e sem filhos, seu governo provisório apenas aprofunda a instabilidade. A guerra pela sucessão. Vários pretendentes disputam o trono, entre eles Filipe II da Espanha, um dos monarcas mais poderosos da Europa. A disputa abre caminho para um período que mudará completamente a história do Brasil, a União Ibérica. Mas isso é assunto do próximo capítulo. Se você gostou desse capítulo, faz o seguinte: comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa parte da história brasileira. E, claro, se quiser acompanhar o restante dessa jornada épica que mudou o rumo do planeta, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações. No próximo episódio, a gente segue junto para uma das partes mais intensas e desconhecidas dessa narrativa.